A maioria das pessoas procura um parceiro ou parceira para que as acompanhe em todos os momentos, seja eles felizes ou tristes. Porém, há alguns relacionamentos bem diferentes do que estamos acostumados a ver. Não que isso seja proibido, até porque cada um faz as suas escolhas, mas não deixa de ser incomum. Por exemplo, você consegue imaginar um jovem de 31 anos namorando com várias idosas ao mesmo tempo? Ou melhor, um homem que se casou com um cadáver? São relacionamentos assim que eu, Ivan Lima, vou mostrar para vocês. O primeiro caso que eu quero contar é justamente o do homem que namora 5 idosas ao mesmo tempo. É fato que estamos acostumados a ver casais com uma grande diferença de idade, e nem precisamos ir muito longe. Entre as celebridades, por exemplo, existem alguns casos, inclusive entre famosos aqui no Brasil. Porém, um caso em especial chamou a atenção da imprensa internacional há alguns anos. Um homem chamado Kylie Jones, que na época tinha 31 anos, tem uma história que ganhou destaque por ele namorar com uma bisavó de 91 anos. Kylie, que mora no estado da Geórgia, Estados Unidos, na verdade, já namorou várias idosas e, de vez em quando, costuma levar algumas delas para conhecer sua mãe, de 50 anos. Nos últimos anos, ele está mantendo um relacionamento casual com Marjorie McCool, de 91 anos. Apesar dos dois terem uma diferença de idade de 60 anos, segundo ambos declararam em entrevista, eles mantêm uma atividade sexual ativa. Para Kylie, cada pessoa tem suas preferências. Algumas gostam de loiras, outros morenas e ele gosta de idosas. Kylie, que é call center, disse que tinha apenas 18 anos de idade quando percebeu que sentia atração por mulheres mais velhas. Seu primeiro relacionamento foi com uma mulher de 50 anos, mas no decorrer dos anos, ele namorou muitas outras mulheres mais velhas. Mas não é tão simples assim encontrar mulheres velhas por aí. Então se arruma uma namorada de 70 anos em uma balada. Para encontrar suas namoradas, Kylie usa sites de namoro. E na maioria das vezes, a idade média das mulheres é entre 60 e 80 anos. Embora ele esteja oficialmente solteiro, Kylie namora regularmente 5 mulheres por vez e costuma levá-las para encontros e tudo mais. No caso de Marjorie, eles se conheceram em 2009 na livraria em que ela trabalhava. Marjorie, que estava solteira há 37 anos, concordou em sair com Kylie e desde então os dois mantêm o relacionamento. Ela até diz que no começo sentia ciúmes de outras mulheres, mas que com o tempo ela acabou se acostumando. Kylie diz que já até pensou em se relacionar apenas com uma mulher, mas sabe que ela provavelmente vai morrer antes dele e vai deixá-lo sozinho. Apesar de serem felizes, os relacionamentos incomuns de Kylie atraíram críticas de várias pessoas, muitas dizendo que ele é oportunista. Alguns afirmam que ele só está atrás de dinheiro ou herança, mas segundo o próprio Kylie afirmou, ele já namorou várias mulheres de variadas idades e de todas as condições financeiras possíveis, e que ser rica nunca foi um pré-requisito. Essa não é a primeira vez que surgem casais, digamos assim, inesperados. Em 2009, uma notícia deixou muita gente ao redor do mundo completamente chocada. Se você achou o fato de Kylie namorar pessoas bem mais velhas bizarro, vai ficar espantado com a história que eu vou contar agora. Na Somália, um homem chamado Ahmed Mohamed Dor afirmou ter 112 anos e 18 filhos com 5 mulheres diferentes. Inclusive, se casou com Safia Abdullah, de apenas 17 anos de idade. O mais engraçado é que centenas de pessoas assistiram ao casamento, realizado em um vilarejo localizado no centro do país. Segundo Mohamed, seu desejo de se casar com Safia vinha de longa data, mas ele teve que esperar ela crescer para pedir sua mão em casamento. Por mais estranho que possa ser, ela disse que ele não a forçou a se casar,
mas que usou toda a sua experiência para convencê-la de que seu amor era verdadeiro. O casamento foi descrito por historiadores somalianos como algo inédito em toda a região do sudeste da África, em mais de um século. Para Mohamed, Deus o ajudou a realizar um sonho. Já a família de Sáfia declarou que estava feliz com o novo marido da garota. Pode ser que eles se gostem e sejam muito felizes, mas a verdade é que, devido à idade do homem, esse casamento não deve ter durado muito tempo. Quer algo ainda mais estranho que esses casamentos? Se você acha que já viu de tudo, espere até escutar essa. Em 2012, as fotos e um vídeo de um casamento na Tailândia deram o que falar. As imagens viralizaram porque, de certo modo, a noiva estava. Não, e ao mesmo tempo não estava no casamento. Ficou confuso, não é? Eu digo isso porque, ao mesmo tempo em que acontecia o casamento, também acontecia o funeral da noiva. No caso, o produtor de TV Shadil Def casou-se com An Kan-suk. Por mais bizarro que pareça, os dois trocaram alianças, mesmo ela estando morta. Mas o casamento aconteceu por um motivo curioso. Os dois haviam se conhecido ainda na faculdade e namoraram por longos 10 anos. Porém, em todo esse tempo em que os dois estiveram juntos, Shadil sempre adiou a data do casamento, alegando que atrapalharia os seus estudos. Mas no dia 3 de janeiro de 2012, Anne, que estava com 29 anos, acabou falecendo em um acidente de carro. E para tentar eternizar o amor por Anne, ele convidou seus amigos para o evento, que foi realizado juntamente com um velório, 4 dias depois da garota ter morrido no acidente. As imagens foram transmitidas pela televisão tailandesa e cerca de 30 mil pessoas foram até a página do noivo para parabenizá-lo. Enquanto alguns se casam com pessoas bem mais velhas e outros se casam com pessoas que já morreram, a gente fica achando que não haveria mais nenhum relacionamento estranho. Mas, como sempre, os humanos conseguem se superar. Imagine uma pessoa que se casou com uma torre. E não estou falando de qualquer torre, mas sim de uma das mais famosas do mundo, a Torre Eiffel, em Paris. Érica Latour Eiffel, como gosta de ser chamada, tinha 37 anos quando convidou amigos para uma cerimônia realizada em Paris. Por causa da união, ela chegou a mudar seu nome. Érica, que já serviu ao exército, disse em entrevista que a atração por objetos inanimados pode se tornar um verdadeiro amor. O Muro de Berlim é uma obra-prima. Posso sentir o quanto ele anseia em ser amado, afirmou ela. Ela se casou no ano de 2008 e diz que, apesar de parecer estranho para a maioria das pessoas, para ela, isso é algo totalmente real. Bem parecido com esse caso é a história de Eija Rita Berline Mauer, uma mulher que vive na Suécia e diz ter se casado com o Muro de Berlim há 29 anos. Ela diz que se apaixonou pelo Muro de Berlim quando o viu pela primeira vez na televisão, quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Desde então, ela começou a colecionar fotos do muro e a juntar dinheiro para visitá-lo. E desde então, ela diz que é casada com o Muro de Berlim. Como todos vocês devem saber, a estrutura foi derrubada em 1989. Eija Rita diz que ficou horrorizada quando tudo aconteceu, mas que já superou a morte do marido. Estranhos esses relacionamentos. Sim, muito estranhos. Mas quem somos nós para julgá-los? Em 2018, um japonês também se casou com um objeto estranho, um holograma de 16 anos. A mãe de Akihito Kondo recebeu o convite de casamento do único filho e, infelizmente, ela recusou. O motivo? Eu nem preciso dizer para vocês, né? O holograma com quem ele se casou é uma cantora em realidade virtual, chamada Hatsune Miku. Na época, o casamento entre ele e o holograma, com longos cabelos azuis,
custou nada mais nada menos que o equivalente a R$ 65.000. Cerca de 40 pessoas participaram da celebração, que aconteceu em um lindo salão de festa em Tóquio. Apesar de 40 pessoas terem comparecido, nenhuma delas era parente do noivo. O holograma se movimenta e fala por meio de um aparelho eletrônico. E, segundo o noivo, ele é apaixonado pela cantora. Tanto que tem até uma versão de pelúcia da esposa. Ele se considera um homem casado como qualquer outro. Os dois até usam aliança. Ele na mão esquerda e ela no punho esquerdo. Mas, obviamente, que o casamento não tem respaldo legal. Mas isso não faz a menor diferença para o japonês. A Gatebox, empresa que produz mico, emitiu uma certidão de casamento. E para ele, isso já é o suficiente. Esses foram alguns dos relacionamentos mais estranhos que já vimos por aí. Lembrando que o nosso vídeo não tem como objetivo criticar ou julgar essas pessoas. Apenas mostrar para vocês que vivemos em um mundo repleto de diversidade e que devemos respeitá-las, por mais incomum que possa ser. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.